vamos ver se entra alguém. Enquanto isso eu me embelezo, porque a situação tá difícil. Acho que esse é melhor. Ai, oi, oi, Mila! Você, como sempre, maravilhosa amiga. Chegou uma amiga, então temos que começar, né? Eu na verdade, entrei 3 minutos ou 4, mais ou menos, atrasada ainda. Porque, já para começar falando do assunto, a rotina de sono de Alice existe, mas nós temos aventuras, né? E hoje mesmo tivemos aventuras e atrasamos o horário. Então, super normal. Eu penso uma coisa assim, gente, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Todo momento que eu tô vivendo com minha filha é único. Então, assim, cada criança manifesta suas dificuldades. E a Alice, ela não gosta de dormir. Ela não veio pra essa reencarnação pra dormir. Bem-vindos, amigos. E justamente eu trazei por isso. Porque, assim, tem vezes que é mais fácil esse momento do sono. Tem vezes que não. Mas, assim, tem que ser respeitoso. Eu tinha marcado a live pra 9h40. Mas eu pensei, não. É o momento dela dormir, então tem que ser um momento especial e respeitoso. Eu não posso primeiro passar a minha ansiedade para ela, com o meu compromisso, que não foi um compromisso, não é o compromisso dela. Eu tenho que estar conectada, presente nesse momento, fazer tudo o que a gente faz normalmente, cantar nossas músicas e ter paciência, esperar o momento dela. E assim deu certo, mais rápido até do que eu esperei, pela hora que eu comecei. Então estamos aqui. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de infância. Já tem um tempão que eu não faço live, né? Amigos, eu tô corridíssima. Corrida é pouco, né? E assim, desde quando eu comecei a fazer pedagogia, eu me apaixonei por psicopedagogia depois. E infância é minha paixão. Eu também estudo adolescência, inclusive vou começar a postar algumas coisas sobre adolescência e vou falar sobre adolescência nas lives. Só que, gente, a infância é fantástica e eu acredito assim, o terreno da infância, ele bem semeado, ele é um recurso pro resto da vida, né? O adolescente vai ser um reflexo da sua infância. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E hoje nós vamos falar mais ou menos da segunda infância. Eu falei nos meus últimos posts sobre a primeira infância, que vai desde o nascimento até os 3 anos, mais ou menos. Falei também um pouco sobre a gestação, sobre o pós-parto, e hoje eu vou falar sobre a segunda infância, que vai de 3 a 6 anos. Eu escolhi essa fase, irmãos, porque é uma fase crucial, inclusive é a fase da pré-escola, né? E é uma fase de muitas tensões nas relações de pais e filhos. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês concordam comigo, e vocês vão comentando aqui embaixo, tá bom? Bem-vinda, Val. Na fase de 3 a 6 anos, que é a chamada fase pré-escolar, que é a segunda infância, a gente sente um estalo quase que natural, e a sociedade nos pede isso, de que de repente a nossa criança tem que crescer, desapegar, evoluir. Eu não sei quem disse isso às pessoas, mas elas reproduzem isso. E por isso eu escolhi falar na volta das lives sobre segunda infância, porque, gente, é engano. Nossa criança de 3 a 6 anos não tem obrigação nenhuma de desapegar, de ficar pronta para o mundo. Isso é ilusão. Na verdade, eu acho que a gente não está pronto. Vocês estão, porque eu estou aprendendo agora no caminho. E aconteceu uma coisa interessante. Eu postei algo sobre isso e uma mãe mandou pra mim. Geralmente as mães mandam muito no direct. Ela me mandou pra mim dizendo que na escola do filho dela disseram a ela, o menino tem que fazer 3 anos, não, tem 2 anos e meio, que a primeira coisa que ela tinha que fazer pra criança ficar bem na escola era tirar a mama, porque o menino ainda mamava. E que desmamando ia ser mais fácil dele desapegar da mãe. Agora me digam por que essa criança, para ficar bem no contexto escolar, tem que desapegar da figura materna e parar a amamentação. Eu não entendi, né? Então, assim, são ilusões que a gente tem sobre essa fase da vida. Então é muito importante, pais, amigos, tias, avós, quem estiver me ouvindo, professores, que antes de a gente afirmar qualquer coisa sobre a vida de uma pessoa, afinal a gente está falando sobre uma vida, desenvolvimento humano, a gente pense direitinho e raciocine, estude, analise, e se não souber, peça ajuda, porque é muito sério. Outra coisa muito importante dessa fase, oi mãe, bem-vinda,
é a questão da fase pré-escolar, né? A gente tá falando de 3 a 6 anos, a criança tá na fase de, entre aspas, está na pré-escola, ainda não é a fase de ensinar a ler e escrever, mas cada dia mais a gente tem ensinado a ler e escrever nessa fase e tem atropelado habilidades que a criança precisa, como psicomotricidade, movimento, noção corporal, espacial, visual, né? Tudo isso é necessário. Então, eu vim falar para vocês hoje sobre essa fase linda que é a segunda infância. Muita gente ainda chama os 2 anos de Terrible Two. Vocês chamaram de Terrible Two? Eu chamei, sabia? Assim, quando minha filha nasceu, eu estava começando a conhecer a educação. Foi ela que me veio a fazer esse conhecimento. Ô, Val, eu sei da sua história e muito amor, muita dedicação, viu, prima? Deus te abençoe imensamente. É a sua escolha, é a conexão sua do seu filho. E continue até quando for confortável para vocês dois. Deus abençoe mesmo. E o que aconteceu? Quando a Alice nasceu, eu não sabia tudo que hoje eu tenho estudado. Eu comecei a estudar Montessori, mas o aprofundamento vai vindo depois. E sim, eu ouvia muitas pessoas dizer, o Terrible Two, é a adolescência da infância. E depois, quando chegou aos 3 anos, ele tá impossível, né? E sabe o que aconteceu, gente? Cada dia mais que eu estudo, eu percebo que não tem criança impossível. Na verdade, difícil é ser criança no mundo desses adultos chatos que nós somos. Nós somos cheios de obrigações, ocupados, cansados. Nós estamos o tempo todo no celular, né? Ainda hoje aconteceu algo comigo interessante. E eu falo a vocês tranquilamente. Eu tava com a minha filha, era um horário meu e dela. E mamãe me mandou um áudio assim, muito desesperada com a coisa que estava acontecendo com ela e com a filha. Eu sabia que era importante orientar, era um momento crucial. Assim, cada um tem sua missão, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo fazer. E aí eu falei com ela, filha, abaixei na altura dela, olhei nos olhos dela e falei, filha, olha, a mamãe não usa celular quando a gente tá junto, só se for uma coisa importante. A mamãe tem uma coisa importante para resolver. Eu vou precisar, nesse momento, parar de dar atenção a você e usar o celular. E assim, muitas pessoas vão dizer, mas ela é louca. A criança tem 3 anos, né? 3 anos e meio, tá falando isso, tá dando esse tipo de referência. Mas, gente, o nosso mundo só vai ser melhor no dia que a gente respeitar a infância. No dia que a gente tiver noção do que é o valor da infância. É a base, gente. O edifício da vida vai ser construído todo em cima do alicerce que foi a nossa infância. Então, sim, eu respeito, eu peço licença, eu combino com ela. Eu não faço as coisas no corpo dela sem autorização, não é assim. Para que ela saiba, né, que isso é importante para que ela se sinta valorizada. E assim, não é fácil. Eu tô contando para vocês uma história do meu dia a dia, né? Eu sei que são várias aventuras, não é fácil. Muitas mães me falam, mas Lu, não sei mais o que fazer. E aí eu trouxe para vocês algumas dicas práticas para isso. Obrigada, Mila. Obrigada, Sandra. E assim, o que é que eu indico para essa fase de 3 a 6 anos? Muita conexão. E também muita paciência, não só com a criança, mas com você. Por quê? Porque muitas vezes a gente se sente cobrado pela sociedade de que a gente leve nosso filho para um aniversário, para a igreja, para o parque e que nosso filho se comporte perfeitamente, que ele seja bonzinho. Crianças não são robôs. E eu não entendo ainda porque a gente cobra da criança um amadurecimento psicológico e emocional que nem a gente adulto ainda tem. Porque pisa no nosso pé pra gente ver, a gente deixa a máscara cair na hora, né? A diferença é que crianças não usam máscaras. Se seu filho, você levou ele pro shopping, sem combinação, ele tá cansado, o dia foi difícil, e ele vê aquele brinquedo que ele ama tanto, e você não combinou, e não há articulação, e você não redireciona o cérebro, ele vai naturalmente se afogar nas emoções. Ele não vai ter máscaras, ele não tá preocupado em fingir pra ninguém as emoções dele, ele vai começar a sentir aquilo, ele vai deixar aquilo aflorar. Na maioria das vezes a gente grita com essa criança, ou reclama ela, mas a gente não ofereceu recursos para ela reagir bem. E aí tudo vai indo por água abaixo também, porque a gente também tá cansado, a gente também tá estressado, a gente também cria muita expectativa dos filhos. E pronto, é o que precisa para se tornar uma tarde estressante para todo mundo. Então é muito importante que a gente tenha paciência com os filhos e conosco. E que, se for necessário, a gente dê um tempo positivo.
Já aconteceu às vezes de serem momentos difíceis e eu ter que deixar a Alicinha respirar um pouco, a minha filha, e eu também respirar um pouco pra gente voltar e ver o que a gente vai fazer, pra gente conversar, pra gente articular. A gente não é obrigado a resolver as coisas imediatamente. A gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que o cérebro da criança, ele precisa aprender. Muitas vezes ele vai estar tão estressado, tão chateado, tão sofrendo. Isso, Sandra, muito mais empatia. Que ele não vai entender o que a gente está explicando. Primeiro porque a gente fala demais. A gente quer explicar tudo, como se a criança tivesse capacidade para assimilar tanta informação. Tudo muito complexo às vezes. Então, assim, nós precisamos dar esse tempo. E na hora da explosão, a criança não vai estar com tanta condição de assimilar, né, de perceber o que a gente quer dizer. Então, às vezes, depois de um tempo positivo, aí ela vai conseguir. E aí muitas pessoas falam assim, mas Luana, se por acaso a criança tá passando por um momento difícil, que é o que todo mundo fala, birra, né, que são explosões, momentos emocionais, e eu dou tempo, ou eu dou opções, eu não tô, tipo, aliviando. Gente, e assim, não é pra gente levar isso como se fosse uma disputa de poder. Não é pra gente entender que o comportamento do nosso filho é algo que a gente tem que resolver imediatamente e que a gente tem que punir para que ele se sinta mal por aquilo e não faça mais. Ninguém é estimulado a cooperar fazendo se sentir mal. Eu, assim, vejo por mim como adulta. Eu penso assim, meu Deus, como é que eu gostaria de ser tratada nessa situação, tá certo? Eu acho que isso também ajuda muito. E aí, como é que vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Estão gostando da primeira proposta? Dá tempo positivo para você, dá tempo positivo pro seu filho. A gente tá falando da segunda infância, que vai de 3 a 6 anos. E como eu falei no começo, é uma fase bem assim, famosa. E eu considero bem importante também. Eu estava estudando sobre ela recentemente, sobre tudo que acontece nessa fase. Gente, os neurônios mudam, crescem muito, né? Novas conexões são feitas nesse momento. A questão de conhecimento do mundo também vai ampliando. E eu quero dar uma dica especial a vocês agora. Fiquem todos aí, parados, estátua. Nessa fase acontece uma coisa que eu fico impressionada. E muitos profissionais de educação, tanto professores e outros, ainda não pararam para prestar atenção nisso. Durante os 3 a 6 anos, a criança ainda tem uma personalidade egocentrada. É uma transição, ela já está começando a ter um discurso mais social, de brincar com outras crianças, mas até certa fase da vida, a criança tem real dificuldade de entender o mundo pelo ângulo do outro. Sabe a simpatia que a gente está falando, Sandra? Para a criança, ela ainda não construiu ainda total habilidade. A gente adulto está ainda tentando, né? Imagine a criança. Então, assim, eu escuto muito as pessoas dizerem assim, ele é egoísta, ele é mau, ele não quer dividir, ele não quer conviver com as pessoas e tal, oh meu Deus, me mata de vergonha, chega num lugar e não dá benção e tal. Eu sei, irmãos, que a gente tem que observar se tem alguma criança que tem comportamentos muito antissociais, porque a gente já pode observar, porque pode ser traço de algum transtorno, de TEA, mas isso é outro caso. Mas a gente tem que entender também que muitas crianças, até certa fase da vida, realmente têm dificuldade de ter habilidades socioemocionais que a gente espera. Gente, dividir um brinquedo é muito difícil. Para eles, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um livro, né? Inclusive vou falar com vocês nesse de alguns livros que eu separei aqui. Vocês têm noção de quanto é difícil para mim emprestar um livro? Para vocês, como é isso? Tem aquela coisa que é difícil? É fácil para vocês emprestar uma joia, uma roupa? É tranquilo? E por que a gente quer que nossos filhos saiam dividindo e emprestando todos os brinquedos? Tem que ter paciência. Ele vai desenvolver essa habilidade. Às vezes eu vejo assim uma criança de 3 a 6 anos, até muitas vezes com 2 anos ainda. E a gente fala, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, porque ele não vai melhorar, porque ele vai ser sempre assim, porque ele não vai querer dividir. Gente, paciência, né? Ele vai sim criar essas habilidades, mas com tempo e com sabedoria nossa, porque se for pela punição, pelo castigo, pela violência, ele vai fazer ou por humilhação e por submissão, ele vai perder a sua personalidade, ele vai se tornar uma pessoa que é boazinha por submissão, não por habilidade, ou então ele vai se rebelar mesmo, que a gente vai ver lá na disciplina positiva que são os R's da punição. Então, assim, atenção.
Como a gente fala na adolescência, tudo que a gente vê como negativo na infância, a gente pode converter em positivo. Ah, tem muita energia, converte essa energia em utilidade. Aqui em casa, ali se enche de pote de tempero. Chega a feira, aguarda comigo, lava a fruta, lava. Às vezes dá mais trabalho do que é normal se eu fizer sozinha. Mas assim, ela tá envolvida, ela é útil, ela é importante. Ela gasta energia, ela conversa fazendo as coisas, ela se sente... E toda vez que ela tá envolvida nas atividades, ela tá zen. Zen é incrível, pode testar em casa. Eu assino embaixo. Bota a criança para ser útil na vida de vocês. Tira ela dessa zona assim, ai, criança não pode. Contribui na idade dela, de acordo com a faixa etária. Vocês vão ver a diferença, né? Que é o contexto, o dia a dia. Ela se sente em paz, conectada, livre no espaço, né? Não toda hora eu não tô falando, ah, não mexe, não mexe. Às vezes, quando é uma coisa muito grave, eu redireciono o cérebro para outra coisa que eu sei que é seguro e que é interessante. Mas tudo isso de uma maneira leve. Mas como é que estão vocês? Porque eu converso demais, não é? Vocês estão gostando? Vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês possam fazer, que vocês possam falar, que vocês possam trazer pra mim? Semana que vem, tudo indica que eu vou estar com uma amiga aqui fazendo uma live simultânea do Psicometrando, uma pessoa muito legal que a gente tem conversado muito. E a gente vai falar sobre TDA, TDAH. Isso, Mila, isso mesmo, perfeito, perfeito, Mila. E você vê que na hora que eles estão envolvidos, né, eles sentem um reflexo muito bonito. Aconteceu algo muito bonito essa semana, Mila, com o seu filho mais velho, que é meu aluno de evangelização. Ele me falou que eu fiquei emocionada sobre você. E é muito bom dizer isso para as mães, né, porque a gente se esforça tanto, a gente está cansada, a gente luta, a gente tem nossos medos. Ele me falou assim, você sabia que mamãe vai estudar de novo? Ela me comentou algo a ele. De novo, minha mãe já estudou tanto e vai estudar de novo. Tu não sabe, pra que ela vai estudar? Pensando em coisas boas, pensando no amor pelos filhos. Então, assim, é a forma como eles enxergam a gente, né? Muitas mães mandam mensagem pra mim, eu trabalho muito, eu tenho que sair, eu fico preocupada. Mas a questão não é quanto tempo você trabalha, mas a questão é a qualidade do tempo que você tá lá. Só o fato também de você se culpar e de você não entender o seu amor já dificulta, né, a conexão, porque essa culpa te perturba, te alimenta de outras formas. Então é muito bonito essas lições. Então dividam esse espaço conosco de conexão. Mas alguém tem alguma pergunta? Então, como eu falei, semana que vem a minha amiga do Psicometrando vai estar aqui comigo falando de TDA e TDAH, porque muitas pessoas pensam que TDA só é hiperatividade, né? Mas tem o TDA também desatento. Sim, Sandra, quando a gente envolve elas nas atividades do dia a dia, elas se sentem úteis. Todos os livros que eu já li, inclusive psiquiátricos sobre infância, psicológicos, psicopedagógicos, eles recomendam e falam das bênçãos que é quando a criança está envolvida. Coisa simples, de acordo com a faixa etária. Não é como se fosse, ela vai ter que me ajudar. Não, para completar, porque tem que me ajudar, não. No sentido assim de que ela contribua. Às vezes, por exemplo, sobe na estante ou no banquinho para fazer alguma coisa, para guardar alguma coisa, para lavar uma calcinha dela que seja, uma boneca, um prato, sabe? Coisas que eu faço aqui são assim. Ela canta fazendo aquilo, porque criança, gente, eu não sei se vocês sabem isso, Montessori fala muito, eles têm amor à ordem. Quem bagunça eles é a nossa sociedade, porque naturalmente eles têm amor à ordem, já observaram? A Alice, ela não gosta que eu guarde um leite sem a tampinha fechada. Ela não, se eu levantar a blusa para arrumar a casa, dobrar aqui na cintura, ela vem e puxa. Eu respeito, porque eu sinto que é uma coisa de ordem, ela acha que não funciona de outra forma. Aí algumas coisas que eles até solicitam, a gente sem compreensão, a gente até grita. Mas é um amor que eles têm a ordem para que tudo funcione se encaixando. Vou parar um pouquinho a minha conversa para mostrar a vocês umas coisas legais. Só um momento. Eu já falei com vocês que eu já li O Cérebro Adolescente e O Cérebro da Criança, não foi? Esses dois livros aqui são de Daniel. Ele, pra mim, é referência em educação. Gente, eu acho que assim, é um livro assim que a gente tem que ter na cabeceira. Cérebro da Criança, Cérebro do Adolescente. É revolucionário, é mesmo bom conteúdo. E é barato, é acessível. E a linguagem é prática. E aí eu ganhei hoje. De aniversário, tá atrasado, eu ganhei hoje.
Esse aqui, tá vendo? Disciplina Sem Drama. É do mesmo autor, Daniel, e com parceria de Tina, que também teve parceria com ele no Cérebro da Criança. Gente, esse livro Disciplina Sem Drama, eu tô apaixonada para ler todo, mas eu já comecei a ler assim que eu peguei na mão. É o guia prático para ajudar na educação, desenvolvimento e comportamento dos seus filhos. Gente, o livro é muito bom. E eu acredito muito em tudo que Daniel fala. Por quê? O que Daniel pensa? Ele pensa que a criança, além dela ser respeitada, a gente pode encontrar habilidades para lidar com essa criança de forma respeitosa e ainda assim elas conseguirem atingir no seu tempo e com sua maturidade a evolução de viver em sociedade como a gente espera. Porque infelizmente o que eu escuto é assim, mas elas têm que fazer isso, ou têm que ficar na escola para aprender os limites. Eu não sei muito bem quem estabeleceu esses limites, né? Foram pessoas, são limites inclusive históricos. Mas o que eu acredito é que uma criança pode ser educada para que ela encontre o seu caminho para viver em sociedade, para aprender, que é um caminho único para cada pessoa. Então, assim, por isso eu recomendo o Cérebro da Criança, o Cérebro do Adolescente e agora Disciplina Sem Drama, de Daniel. Porque Daniel segue uma linha de respeito muito bonita. Ele ensina a gente a redirecionar o cérebro da criança, a reconectar. Sabe uma coisa legal também, gente? Eu tô recebendo um monte de mensagem de pessoas que estão vendo das amigas. Sabe que é uma coisa muito legal? Que vai ajudar muito a sua relação com seu filho? Bom humor. Bom humor. Muitas vezes aqui, por exemplo, acontece, não quer ir no pinico. Eu sei que tá precisando, mas não quer ir porque sabe que é hora de dormir, porque é inteligente. Aqui acontece muito. Aí o que eu faço? Primeiro, uso uma dica da disciplina positiva. A minha amiga Vanessa chegou aqui. Depois a gente também vai ter nesse aqui falando sobre disciplina positiva. Eu uso uma técnica que eu aprendi na disciplina positiva, Vanessa. Você que agora está certificada vai poder nos falar com mais detalhes. Que é diminuir um pouco a comunicação verbal. Usar mais comunicação não verbal. Então, às vezes eu aponto pro pinico só. Aí ela, ó, sem muita conversa, sem muito incêndio. E também, às vezes, uso a técnica de Daniel, que é o bom humor. Às vezes eu faço música pro pinico. E, gente, tem hora que eu tô cansada, assim, tô com dor de cabeça. Muitas pessoas me falam assim, mas, meu Deus, como é que tem paciência? A primeira coisa que me faz ter paciência é que eu tenho que olhar pra essa criança e pensar, eu sou adulto da relação. Ela é minha filha e eu pedi pra ela vir. Se eu não tivesse pronta, não pedisse essa missão. E se eu me sinto não pronta agora e eu tinha outra impressão desse momento da maternidade, agora eu também vou buscar recursos para que eu me apronte a caminho. Porque os dois caminhos são bem-vindos. Ninguém tem que ser uma mãe perfeita. Filhos não precisam de mães perfeitas. Eles precisam de mães e pais honestos consigo mesmo, buscando habilidades para que possam contribuir para a vida dos seus filhos. Então, às vezes eu canto, eu danço, eu invento o nome pro pinico. Mas assim, no final das contas, ela vai, eu fico tranquila porque eu não bati, eu não gritei, eu não humilhei. Ela não tá se sentindo mal, a gente continua conectada e tudo bem. E amanhã é um novo dia, a gente vai estar junta. Então, assim, é muito gratificante, irmãos. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui ouvindo. Eu aprendo com vocês, tá bom? Aprendo e cresço dividindo tudo que eu tô estudando com vocês. Gente, como é bom dividir. Ô, Nessa, muito obrigada. Sua opinião é muito importante pra mim. Alguém que está estudando tanto como você, que busca também, muito importante mesmo. Então, assim, vamos juntos, né? Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem me passar, que eu vou mostrar para vocês só mais, para terminar a nossa participação de hoje, outros livros que eu indico para esse processo. Olha esse aqui, ó. Educação Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas, da Lídia Moreiras e da Andréia. A Lídia, inclusive, tem um Instagram maravilhoso, que é Mamãe que Virou Cientista. Muito bom, muito bom. Esse livro dela é ótimo, uma linguagem. E eu ganhei esse hoje, olha. As 7 Leis Espirituais para os Pais, de Deepak Chopra. Eu já li As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Normal, e é fantástico. Não sei se vocês conhecem Deepak Chopra. Eu acho que eu tô falando certo. E agora eu vou ganhar dos pais, que deve ser melhor ainda. Eu vou ler e conto pra vocês. E o último de hoje, eu também ganhei hoje. Como é que eu vou fazer pra ler tanto livro, hein, gente?
A gente tem essa sensação, né? Nesse que tá me ouvindo, quando chega aquela caixinha da Amazon, aquela empolgação, aí depois a gente fala assim, meu Deus, onde vai caber tanta leitura? Os 4 temperamentos na educação dos filhos, de Dr. Ítalo Marcilli. Eu vi ele. Sim, Lê, sim, Mila, perfeito. Eu fiz pra vocês nos destaques do meu Instagram os IGs, que são as páginas que eu mais gosto, né? Isso que eu sigo, que eu acredito. Aí essa semana, no máximo, até sexta, eu vou fazer agora a lista dos livros que eu indico, certo? Nos meus destaques. Só os que eu já confio, que eu li, que eu avalio positivamente mesmo, que o conteúdo é lúcido, é ótimo. Vou fazer, eu prometo. Boa dica. Eu também me sinto assim, viu, Nessa? Eu tô começando a usar as técnicas da própria psicologia que você, né, Nessa, nos traz pra tentar me perdoar por eu não conseguir dar conta de tudo que eu gostaria. Mas é assim mesmo, né? É a vida. A gente tá buscando com tanto amor que Deus vai dar sabedoria a gente. Sim, meu povo, eu tô quase indo. Eu falei um pouquinho hoje com vocês da segunda infância, não foi? Dessa fase linda. Vamos tirar da cabeça essas palavras terrível, tchu. Ah, não, terrível não, gente. Os 2 anos são lindos, que é a primeira infância. De 0 a 2 a 3 anos são lindos, fantásticos. A gente pode aproveitar essa energia deles, esse entusiasmo, pra cada dia iluminar a vida deles. Lembra também que depois vem os 3 até os 6 anos, que é a segunda infância, que foi o que a gente mais falou hoje. E o quanto essa fase também é linda. Lembra do que eu falei sobre a pré-escola também? Nessa idade de 3 a 6 anos, não tem necessidade nenhuma da nossa criança já ter que saber ler, escrever, nada disso. Isso refresca a cabeça. Eu recebi um comentário de uma amiga, não vou falar o nome dela por benevolência, que na escola da filha em Feira de Santana, pediu para a idade de 3 anos e meio, 8 livros. E aí? Será que precisa de 8 livros para uma criança de 3 anos e meio? Gente, só sentar o tempo todo? Eu não gosto disso, vocês gostam? Vão para a universidade, a gente que está na universidade agora, né? É bom ficar sentado o tempo todo. Os professores que eu mais lembro até hoje, não é assim? Os mais encantadores, os que a gente mais lembra, que a gente não esquece nada do assunto que eles falaram, eram professores dinâmicos, ativos, de fazer propostas diferentes, não foi assim? E por que uma criança de 3 anos e meio, a gente tem que ter 8 livros na escola? A escola pediu 15 lápis de escrever. Eu não entendi, mas tudo bem, deixa passar. Mas assim, onde nós formos, né, a gente vai... Onde estivermos, nós vamos sempre disseminando outra visão. Então assim, 3 a 6 anos, fase linda também, fase de aprendizado, de construção, neurônios aí a mil, conexão, olhar, lembra do que eu falei? Toque. Eu li num livro espírita, inclusive, chamado Na Medida Certa, que é sobre educação, que nós temos hoje, e a Inessa pode também nos falar depois sobre isso quando ela vier aqui, já a depressão em crianças muito novas, inclusive em bebês. Não é a depressão igual seria do adulto, mas aquela falta de vontade de viver, de desenvolver, por falta de toque, de toque, de olhar, de aconchego. E aí, se a gente for pesquisar, durante os períodos de guerra, que muitas crianças ficaram órfãs e que ficaram em creches ou locais só para sobrevivência, tipo ali isoladas, em becinhos, sem nenhuma conexão, sem olhar, a gente vai estudar e vai perceber que essas crianças tinham uma taxa de sobrevivência muito baixa, mesmo estando bem alimentadas, e em situações opostas, mesmo com a ausência de alimento, mas na presença de conexão, as crianças sobreviviam mais. Então vejam que amor é alimento. Em qualquer fase da vida, inclusive na adolescência, que eu prometi a vocês que eu vou falar depois. Amor é alimento e nós precisamos desse amor. Então, pais, mães, amigos, profissionais que passaram por aqui hoje, obrigado pela atenção de vocês. Deus ilumine. Amanhã nós vamos estar. Olha, amiga, eu tô quase terminando, mas bem-vinda, cunhada. Seja Deus te abençoe. Então, amanhã, eu vou contar a vocês rapidinho antes de eu sair. Eu vou estar amanhã na escola municipal em Riachão, a escola Ana Neta, na Bela Vista, falando um pouco sobre educação com afeto para os pais na reunião de pais, o que é sem dúvida, gente, a iniciativa é fantástica, eu estou muito feliz pela ida lá, e que apareçam mais oportunidades para a gente levar a educação, falar, disseminar. Muitas pessoas têm me procurado sobre consultoria, conversa com os pais, eu ainda não faço esse trabalho, por uma questão de ética mesmo, profissional. Eu ainda não terminei a psicopedagogia clínica. Eu termino em junho a pedagogia
e a psicopedagogia institucional e de aprendizagem. E a clínica vai demorar um pouquinho mais, porque a minha formação clínica em psicopedagogia é um diploma nacional e internacional na CBO Miami, e vai demorar um pouquinho para fechar esse ciclo. Mas em junho, quando eu me formar, eu vou, com fé em Deus, abrir espaço pelo menos para uma conversa online ou presencial com esses pais para dar algumas orientações. E depois, um pouquinho, a gente vai fazer atendimentos mais completos, tá bom? Mas a gente vai conversar muito com fé em Deus. E aí, semana que vem, com fé em Deus, eu vou estar aqui com a minha amiga do Psicometrando falando de TDA. E depois eu tô acertando com a Dona Nessa também a nossa vinda aqui vai falar de disciplina positiva. E a gente vai conversar muito e aprender e crescer juntos, não é isso? Eu tô indo. Deus abençoe vocês. Um abraço, Mila, pelo carinho, viu? Você, amiga, é uma luz na minha vida. Amo seus filhos, Deus ilumine. Obrigada a todos que passaram aqui. E quem não assistiu a live do começo, eu vou deixar aqui nos destaques e vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Se vocês não conhecem do canal, é Mundo do Educar, Lua Coutinho. Eu sempre posto algumas coisinhas lá. E se ficou alguma dúvida, manda nos destaques, né? Manda aqui depois na conversinha, no bate-papo, que eu respondo. Um abraço, Deus ilumine, tchau. E ó, não esqueça não, viu, Mila? Os livros vão ficar nos destaques. Com fé em Deus, ainda assista. Um abraço a todos, Deus abençoe imensamente. A gente se vê logo.